Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis 4. Isso. Vou trazer uma mensagem aqui pra gente hoje. Segunda Reis 4. Abriram? Segunda Reis, capítulo 4. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus e amado Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós, Senhor, aqui na Tua presença estamos e pedimos a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor venha dirigir, Senhor, esse culto, essa palavra, e que nada saia, Senhor, do nosso interior, do interior humano, não, que seja do Teu Espírito, Pai, para que a Tua palavra nos edifique, nos alimente, nos traga esperança, fé, nos traga, Senhor, amor. Que nós possamos hoje, Senhor, sair daqui hoje abençoados, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Diz assim: certa mulher que era viúva de um dos membros do grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague suas dívidas, e ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Amém? Glória a Deus. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que era viúva. Ela era viúva de um homem que temia a Deus, um homem que era um profeta da escola de profeta de Elias. Havia uma escola de profeta, um grupo de profetas que fazia parte de uma escola de profetas onde Eliseu também fazia parte. Creio eu que era a escola de profeta de Elias, como é mencionado lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 3. Então, essa mulher, ela era viúva deste homem, deste profeta. Mas esse homem devia dinheiro a alguém. E esse homem veio a falecer. Veio a morrer. E essa mulher tinha 2 filhos com esse homem. Mas o credor dela, a quem o marido devia esse dinheiro, ele veio cobrar a dívida. E ele ia levar os 2 filhos dela como escravo para pagar a dívida, porque a lei também dizia que isso era permitido. Lá em Levíticos 25, 39, você pode conferir depois, até o versículo 55, você pode conferir. E esse homem estava no direito de levar os 2 filhos dessa mulher. Mas uma mãe não quer perder seus filhos, principalmente para pagar uma dívida. O menino seria escravo pelo menos por 7 anos para pagar a dívida. E ela estava com os dias contados. Então, ela faz o seguinte: ela vai e procura o profeta.
um dos líderes, né, como Eliseu era o profeta que estava em evidência, porque havia recebido de Elias a capa e naquele momento era o homem que fazia muitos milagres. Então ela foi buscar a ajuda do profeta. E quando ela conta o problema ao profeta, o profeta pergunta a ela: olha, o que posso fazer pela senhora? O que é que a senhora tem em casa? E ela responde: olha, só tem lá uma botija pequena de azeite, ou seja, um vasinho de azeite. Então Eliseu pediu que ela fosse até a vizinhança, pegasse vasilhas vazias, emprestadas, e ela entrasse no quarto dela, juntamente com os filhos, na casa dela, melhor dizendo, fechasse a porta, e ela pegasse e começasse a colocar o azeite nas vasilhas e no pondo de lado. Enquanto essa mulher estava botando o azeite, as vasilhas estavam ficando cheias. E aí, quando acabou-se as vasilhas, então cessou-se o azeite. Ela saiu e correu e foi contar a Eliseu o que havia acontecido, o milagre que havia acontecido. Foi contar o testemunho. Então Eliseu disse: olha, vá, venda, pague suas dívidas e ainda vai sobrar um tanto para você viver com seus filhos em paz. Essa história nos conta de alguém que estava prestes a perder a sua família. Uma mulher que estava prestes a perder as únicas coisas que ela tinha, as únicas pessoas que ela tinha, porque havia perdido o marido. Já não tinha mais o esposo, só tinha os 2 filhos. E ela iria perder a família dela. Mas ela, ao invés de se lamentar, ao invés de estar buscando lamentações com um e com o outro, ela fez o que toda pessoa que está sofrendo em aflição com a família deveria fazer: procurar conselhos no templo, procurar conselhos no homem de Deus, buscar oração, buscar conselhos em Deus. Quando essa mulher buscou Eliseu, ela não buscou Eliseu como se busca um homem para ajudar, porque naquele tempo a pessoa, para falar com Deus, ela precisava do profeta. Quando ela foi buscar Eliseu, ela foi buscar Deus. Ela foi buscar Deus naquele momento. A pessoa precisava do profeta, do sacerdote, para que ele se dirigisse a Deus em favor daquela pessoa. É como a pessoa vem hoje na igreja pedir que o pastor ore por ela. Ela vem buscar Deus pedindo que uma pessoa interceda por ela. Foi o que ela fez. Ela pediu para que o profeta de Deus intercedesse por ela. E quando ela pediu para que o profeta de Deus intercedesse por ela, ele resolve a situação dela, fazendo ela usar a fé. E ela volta para casa e faz o seguinte: ela obedece às orientações do profeta. E ela volta para casa. O azeite, para que você não, quem não sabe, ele tinha 2 finalidades importantes na época. Era colocar nos candeeiros para trazer a luz da casa. Tinha o azeite de preparar a comida, mas o mais importante era o de colocar na lâmpada e o de colocar na unção. E essa mulher, como ela era mulher de um profeta, provavelmente essa botija de azeite seria do marido dela. Provavelmente seria do marido. Todo profeta anda com botija de azeite. Todo profeta, ele tem uma botija de azeite do lado, que é o azeite da unção. Provavelmente aquela botija de azeite que estava guardada, aquela pequena botija de azeite, geralmente quem tem em casa tem um pote, não uma pequena botija. Ela tinha uma pequena botija, que o texto diz, provavelmente seria do marido dela que faleceu. Ou seja, representando a unção. Ela tinha uma pequena unção dentro de casa. A herança do profeta seria o azeite, a unção. Lembra de Pedro e João? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Todo profeta carrega uma coisa: a unção. Todo profeta, para ser profeta, carrega a unção. Talvez aquela botija seria do marido dela, provavelmente, e ali estava a unção. Então Eliseu, ele pede para que aquela mulher vá buscar vasilhas na casa dos vizinhos. Primeiro, quando pede para ir buscar a casa dos vizinhos, ela está dizendo: olha, eu vou ver se essa mulher tem bom relacionamento, se ela tem boas amizades, porque se ela fosse uma mulher ruim, ninguém emprestaria as vasilhas. Ou seja, ela é uma pessoa de boa reputação.
Ela é uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa temente a Deus, serva do Senhor, que vive e com bom testemunho dos que estão de fora. Ela era uma pessoa que as pessoas olhavam e confiavam nela, mesmo ela sendo pobre, sem ter nada, mas as pessoas confiavam nela. Mostra que ela era uma pessoa de bom caráter. Então ela pegou essas vasilhas, levou para casa e fez o que o profeta mandou. Ela obedeceu. A Bíblia diz em Crônicas 20:20: crê em Deus e estarás seguro, e creia no profeta e prosperarás. Se a gente crê em Deus primeiramente, e segundo, crê na palavra que o profeta lança sobre sua vida, então você é abençoado. Quem lembra de Ana? Ana estava orando, crendo em Deus, mas quem abençoou ela foi quem? O profeta Eli, o sacerdote. Foi ele que abençoou ela, que disse a ela que o Senhor conceda conforme teu pedido. Foi ele que deu a bênção naquele momento. Ou seja, ela estava crendo em Deus, mas recebeu a bênção através de quem? Do profeta. Naquele momento aquela mulher também cria em Deus e foi buscar o profeta, e ela obedeceu o que o profeta disse e foi buscar. E quando ela busca o profeta, Deus usa o profeta para uma solução, porque quem faz o milagre é o profeta ou é Deus? Deus faz o milagre, exatamente. Quem fez o milagre da multiplicação daquele azeite naquela botija foi o Senhor, através da palavra do profeta. Então ela não duvidou, não hesitou, não ficou perguntando, ela foi lá e fez. Trancou a porta. O que significa trancar a porta? Ela tranca a porta, o Eliseu manda ela trancar a porta. Tranca a porta, ou seja, entra para dentro de casa, ou seja, o teu choro, a tua lamentação, as tuas decisões tem que ter tomada, portas trancadas. Ninguém tem direito de saber o que você está fazendo. As pessoas só vão ficar sabendo depois que aconteceu o milagre. Depois que aconteceu o milagre, todo mundo vai ficar sabendo. Mas enquanto não acontecer, você não tem que estar contando a A e a B. Você tem que estar dentro da sua casa, de portas trancadas, buscando o milagre de Deus. Foi o que aquela mulher estava fazendo. Quando Eliseu manda ela trancar a porta e fazer para ninguém ver, ou seja, para que ninguém viesse dar palpite, para que ninguém viesse dar orientação contrária, para que ninguém viesse dizer, olha, não vai dar certo, para que ninguém viesse colocar o dedo podre no lugar, para que ninguém viesse dizer, olha, não vai adiantar nada. Ela entra e faz o que o profeta disse, e aí começa a acontecer o milagre. Mas o mais interessante disso tudo é o seguinte, que quando ela começa a colocar o azeite nas outras vasilhas, o azeite está descendo, está enchendo as vasilhas. Então ela pergunta, tem mais alguma vasilha? O menino diz para ela, não mãe, não tem. Acabou-se as vasilhas. Então o azeite cessou, porque Deus só dá o necessário para o milagre. Deus só dá o necessário para o milagre. Deus não é Deus de confusão. Então Deus abençoa essa mulher. Essa mulher vai e volta para onde? Atrás do profeta. Ela pegou o azeite e foi vender logo? Ela pegou o azeite e foi fazer o que queria? Ela saiu dizendo para todo mundo? Ela saiu contando para todo mundo? Não, ela foi para lá atrás do profeta para contar ao profeta o que havia acontecido. Mas o profeta não diz, ó, você vai e depois você volta para me contar. Não, ela tomou a atitude de dizer, olha, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu conforme o Senhor mandou fazer. Aconteceu. Ou seja, quando você crê no profeta, quando você crê na palavra de Deus, quando você crê na palavra do homem de Deus, quando tem um problema, em vez de ir para a rua, ao invés de sair dizendo para A, para B, que seus filhos, que sua família está perdida, como aquela mulher estava devendo, como aquela mulher estava com os filhos prestes a ser escravos, ou seja, iam ser levados dela, ou seja, a sua família ia ser destruída. Ela, em vez de sair procurando o A e B para resolver, ela procurou o profeta, o sacerdote de Deus, o homem de Deus, ou seja, buscou o próprio Deus para resolver seus problemas. O seu problema tem que ser resolvido nos pés do Senhor, se aconselhando, não com ímpio. O que é que diz Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Ou seja, a pessoa, ela busca o Senhor de dia e de noite, a palavra de Deus, medita nela. E a Bíblia diz que os seus galhos
não vão murchar e dão muito fruto. Ou seja, quando a gente busca a vida alternativa de Deus, ao invés de buscar lá fora, a gente busca Deus, a gente busca a orientação divina, a gente busca na presença de Deus resolver os nossos problemas. Então Deus resolve, porque Davi disse: olha, fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado, e nem a descendência mendigar o pão. Ou seja, se cumpriu a lei. Quando o profeta Eliseu diz para aquela mulher, quando ele fala para ela: olha, é assim, vai lá e faz isso, vai lá e resolve, vai lá e pega o azeite, vai lá e bota nas vasilhas, faz do jeito que eu estou mandando. Então ela vai e volta para contar o testemunho. Ou seja, quando você obedece, você vai vir aqui contar seu testemunho de que Deus salvou sua família, de que Deus salvou sua casa, de que Deus fez a unção descer sobre a sua casa, que Deus multiplicou a unção na sua casa. Quando você obedece a Deus, Deus honra a sua fé. Quando você vive na orientação de Deus, segundo o que diz o profeta e não segundo o que diz os ímpios. Tem gente que vai procurar, está com problema na família, vai procurar o psicólogo, vai procurar a cartomante, vai procurar o pai de santo, vai procurar orientação de A, de B na rua, vai para a internet, para o Facebook contar a vida lá, dizer que está sofrendo. Pelo contrário, quando a gente tem um problema na família, a gente vai contar ao Senhor, a gente vai contar a Deus e Ele dá a providência divina. Pode ser através do profeta ou através da sua oração. Deus vai sempre arcar, Deus vai sempre agir, Deus vai sempre amparar aqueles. A Bíblia diz assim, ela diz: olha, o meu marido era homem de Deus. Ela diz no versículo 1, ela fala assim, olha, ela diz assim: o meu marido morreu, e como o Senhor sabe, falou com Eliseu, ele era homem que temia a Deus. Ela diz assim: o Senhor sabe, Eliseu, profeta, que meu marido era um homem santo, que meu marido era um homem honrado, que meu marido era um homem que temia o Senhor. Então Eliseu se sentiu na obrigação de ajudar aquela mulher, porque o marido dela foi um homem honrado na presença. Por isso que Davi disse: olha, um justo nunca é desamparado. Por que não é desamparado? Porque Deus não desampara. E mesmo que o justo morra, os filhos dele não mendigam o pão, porque alguém vai tomar providência. Deus vai usar alguém. Então a gente tem que pegar essa visão, a visão de estar na presença de Deus. E ele termina dizendo: olha, e ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague toda a sua dívida, e ainda vai sobrar dinheiro para quê? Para você e os seus filhos irem vivendo. Ou seja, não vai precisar se endividar mais. Ou seja, nunca mais os seus filhos terão de ser vendidos para pagar a dívida. Ou seja, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, a libertação de Deus é completa. Ele não deixa desamparado. Ou seja, aqueles meninos iam crescer, e quando eles crescessem, eles iam trabalhar, e aí o dinheiro não precisaria mais daquele dinheiro. Ou seja, o dinheiro que ia vivendo era até os meninos crescerem, ficarem independentes. Deus cuida dos seus. Essa é a mensagem que Deus tem para a família hoje. Quando você tiver um problema na sua família, em vez de falar para as pessoas na rua, conte a Deus. Procure o homem de Deus e peça oração. Venha para a casa do Senhor. A Bíblia diz que a casa do Senhor é casa de oração. Busque o profeta. Creia no que o profeta está dizendo. O profeta está dizendo: olha, vai lá, multiplica esse azeite e vem contar o testemunho. Eu quero ouvir teu testemunho aqui da família. Se você fazer tudo que está escrito, tudo que está se dizendo para fazer, eu quero ouvir o seu testemunho. Eu quero ver você contar o milagre aqui. Você vai contar o seu milagre. Amém? Vamos orar para a gente ir para casa? Deus é maravilhoso. Vamos orar pela nossa família.
Também está aqui os cadernos de oração. Vou estar orando pelos cadernos de oração, orando pelas pessoas que estão nesse caderno da família. Eu vou até pegar outro caderno, pegar um caderno maior, passar os nomes que estão aqui todo para o outro caderno, para a gente orar. Está ficando velhinho aqui, mas a gente orar pelas famílias, amém? Quero que você pense aí no seu familiar, a pessoa que você quer que Deus liberte, e vamos falar com Deus, amém? Louvado seja Deus. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença ainda. A Tua palavra diz que aquela mulher, Senhor, ela tinha 2 filhos que iriam ser vendidos, Pai, levados, melhor dizendo, para pagar a dívida do marido. Só que o marido dela, Senhor, te servia, era servo do Senhor, temente a Ti. E o Senhor, Pai, nunca desampara os seus. Aqueles que Te buscam nunca ficam desamparados, nunca ficam, Senhor, nenhum deles ficam jogados fora, jogado ao vento, ao léu. Não, Senhor, os Teus servos sempre estão debaixo da Tua proteção. Aquela mulher disse para Eliseu: o Senhor sabe que o meu marido temia o Senhor. Ah, Senhor, Eliseu diz para ela: em que posso te ajudar? Ah, o Senhor bem conhece essa história. O Senhor estava lá fazendo um milagre. Mas eu queria, Senhor, pedir que assim como o Senhor fez com aquela mulher, faça com cada um de nós em relação à nossa família. Salva a nossa família, Jesus. Salva, Senhor, a nossa casa. Não deixa nossos filhos serem levados como escravos. Não deixa, Senhor, a nossa família se desfazer. Não deixa, meu Deus, que nada de ruim aconteça com a nossa casa. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós edificamos nossa casa na rocha que é o Senhor. E precisamos, Pai, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, meu Pai, faça um milagre. Que o Senhor salve a nossa família. Que o Senhor salve, Pai, os nossos filhos, Senhor. As pessoas que nós amamos. Ó Deus, aquela mulher não perdeu os filhos porque creu em Ti. Então, Deus, nós cremos em Ti. Então salva também a nossa casa. Salva também a nossa família, Senhor. Ah, Espírito Santo, está aqui esse caderno. O caderno com o nome de muitas pessoas, cujo nome foi colocado aqui por um familiar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Pai, encarecidamente, vai de encontro a cada um cujo nome aqui está escrito, e faz o milagre acontecer. Liberta essa pessoa, ó Deus, liberta essa família, Pai. Faz dessa casa, Senhor, uma casa santa, uma casa de unção, aonde o azeite é multiplicado, aonde, Pai, Senhor, vai faltar vasilhas para colocar o azeite que o Senhor quer derramar sobre essa casa. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos um bom relacionamento com nossa vizinhança, com as pessoas que estão de fora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que o Senhor já abençoou cada pessoa da nossa casa, em nome de Jesus. Estenda as mãos assim. Que o Senhor